Bom dia, amigo. Aqui estamos nós juntos, começando um novo dia. Como hoje é quarta-feira, você já sabe, você é o nosso convidado para o nosso culto de oração. Logo mais estaremos juntos a partir das 7 horas da noite para orar juntos, orar uns pelos outros, uns com os outros. Estamos juntos também para estudar a palavra de Deus e você é nosso convidado. Gostaria muito de poder encontrá-lo, abraçá-lo em nosso culto de hoje à noite. Se você está próximo a uma outra igreja batista, ou mesmo uma outra igreja evangélica próxima à sua casa, não perca a oportunidade. Normalmente as igrejas se reúnem em culto de oração hoje e você não deve perder esta chance de estar na presença de Deus para orar. Quero me dirigir aos aniversariantes de hoje e você que hoje completa mais um ano de vida, que eu conheço ou que eu não conheço, sinta-se abraçado neste instante. Que o Senhor abençoe grandemente o seu viver e lhe conceda muitas alegrias e grandes vitórias. A todos, o convite para juntos meditarmos em torno da palavra de Deus. Na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5 e no versículo 26, nós lemos o seguinte: não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. À semelhança do que fizemos ontem, temos falado sobre a família, mais especificamente sobre relacionamentos familiares. É claro que nesse texto da carta aos crentes da Galácia, o apóstolo Paulo não está falando especificamente sobre relacionamentos familiares. Ele fala sobre relacionamentos fraternais, inclusive de amizade, relacionamentos encontrados no seio da igreja, de modo muito particular. Mas as recomendações aqui presentes se aplicam com perfeição aos relacionamentos familiares, principalmente porque é na família que nós temos os maiores desafios no que se refere a esse quesito, relacionamentos. Por motivos óbvios. Na família, nossos relacionamentos tendem a ser mais íntimos, tendem a ser mais próximos e tendem a ser mais intensos, conquanto hoje a rotina do dia, infelizmente, comprometa muito do nosso tempo gasto em família, mas o que se espera é que nós tenhamos tempo para conviver uns com os outros, pais e filhos, cônjuges entre si, irmãos. E nos relacionamentos familiares há alguns desafios. Percebemos que as nossas diferenças podem provocar conflitos e dificuldades, falamos um pouco sobre isso ontem. Mas eu quero que você considere o seguinte: aqui há alguns conselhos e algumas recomendações que podem ajudar muito nesses relacionamentos. Um deles é que o apóstolo Paulo lembra que não devemos ser presunçosos. Uma das coisas que dificulta os nossos relacionamentos é a atitude que assumimos em relação uns aos outros. Quando a palavra de Deus fala sobre a importância da humildade, não o faz apenas pelo fato de que precisamos reconhecer que somos limitados, precisamos reconhecer que precisamos uns dos outros, que somos necessitados uns dos outros, mas também porque a humildade pode proporcionar relacionamentos muito mais suaves, muito mais agradáveis e muito mais produtivos. A atitude de presunção afasta as pessoas, distancia as pessoas. E não há espaço para presunção no relacionamento familiar, onde devemos ser muito mais transparentes, muito mais claros, onde podemos abrir o nosso coração diante de pessoas que amamos e pessoas que nos amam, que devem se preocupar conosco, devem cuidar de nós. Então essa atitude em relação aos outros é algo fundamental. Mas o texto diz também que devemos ter a preocupação e o cuidado de não nos provocar uns aos outros, de não nos irritar uns aos outros. Eu quero dizer uma coisa hoje: se tem alguém que sabe como deixar você irritado, é alguém que o conhece. Provavelmente alguém dentro de sua família. Talvez seu cônjuge, talvez seus pais, talvez seus filhos. A verdade é que no seio da família nós teremos uma grande facilidade para provocar o outro à ira, para irritar. E é justamente por isso que nós somos ensinados na palavra de Deus a não fazer isso. Lembramos da recomendação também ampla, encontrada lá no livro dos Provérbios, no Antigo Testamento, ao nos lembrar que a resposta branda desvia o furor. Mas a resposta dura, a palavra dura, suscita a ira. Por que ser duros uns com os outros dentro de nossa casa? Por que ser grosseiros?
Por que fazer exatamente aquilo que sabemos irrita o outro, provoca o outro, incomoda o outro? Por que agir de tal forma que o seio da família seja abalado por conflitos e atritos, quando nós podemos assumir uma atitude de paz, de harmonia, quando podemos ser pacificadores ao invés de promotores do conflito? Por que reagimos de forma destemperada e impensada quando poderíamos ser muito mais dóceis em nossos relacionamentos familiares, justamente onde deveríamos mais amar e mais ser amados? Vale a pena considerar se as nossas atitudes têm sido adequadas no seio de nossa família, em nossos relacionamentos familiares e nas palavras que dirigimos uns aos outros. Finalmente, o texto fala de um outro desafio, o problema da inveja. Não pode haver espaço para inveja nos relacionamentos familiares. Na vida, de um modo geral, devemos sempre nos alegrar com os que se alegram, sempre celebrar as vitórias dos outros, as conquistas dos outros. É essa a proposta das Escrituras e é isso que encontramos num ambiente e numa sociedade saudável. Mas é principalmente no seio da família que isso precisa estar presente. Numa família, nós vibramos com as conquistas do outro. Nós celebramos as realizações do outro. Nós nos alegramos com a alegria do outro. Nós estimulamos o crescimento, o progresso do outro. Não há espaço para disputa, para contenda, para inveja, para competição no lar. É difícil admitir que muitas vezes no relacionamento conjugal entre o homem e a mulher haja disputa, competição e inveja. É algo absolutamente sem sentido. Não dá para perceber isso entre pais e filhos. Não faz sentido encontrar isso no relacionamento entre irmãos. Que preciosa recomendação da palavra de Deus. Que os nossos relacionamentos familiares sejam marcados por essa atitude. Humildade. Disposição para promover a harmonia e não a irritação. Disposição para levar o outro a crescer, ao invés de deixar que a inveja se desenvolva em nosso íntimo e em nossos relacionamentos. Eu quero orar agora especialmente por sua família. Vamos fazê-lo juntos? Pai querido, Tu conheces a família de cada pessoa que nos assiste neste instante. E Tu sabes, Senhor, se em alguns momentos a atitude presunçosa tem estado presente, se em alguns momentos alguns membros da família têm irritado e provocado os outros, se em alguns momentos a inveja tem se manifestado. Ó Pai, eu quero pedir a Tua graça e o Teu poder, a conceder a sabedoria para cada membro da família, para que esses problemas sejam dissipados. No nome de Jesus. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.